Pessoal, hoje nós faremos a correção da segunda metade do exame discursivo de Biologia da UERJ de 2018. Vamos às questões. Questão número 6. A adubação verde é uma prática de fertilização agrícola que consiste na adição de determinadas plantas à superfície do solo, favorecendo a produção de biomassa vegetal. As plantas utilizadas nesse tipo de adubação também proporcionam a incorporação ao solo do nitrogênio, essencial à produção de aminoácidos e proteínas. Indique o tipo de planta mais adequado para a adubação verde e aponte uma característica desse tipo de planta que contribui para o enriquecimento do solo com nitrogênio. O tipo de planta mais adequado para adubação verde são aquelas plantas que pertencem à família Fabácea, que são as plantas leguminosas. Isso acontece porque essas plantas elas têm nódulos nas raízes onde estão associadas de forma mutualística algumas bactérias fixadoras de nitrogênio. Então essas bactérias elas fazem o papel de transformar o nitrogênio atmosférico, nitrogênio gás, em um nitrogênio que pode ser assimilado pelas plantas, como o nitrito e o nitrato, por exemplo. Então, elas participam do ciclo do nitrogênio e facilitam a absorção de nitrogênio pelas plantas. Então, usar plantas como essas para adubação verde é muito útil, já que as raízes dela fixam bastante nitrogênio e isso enriquece o solo. Então, a resposta dessa questão seria as plantas leguminosas e a característica são os nódulos de raízes, que são ótimos fixadores de nitrogênio. Próxima questão. Questão número 7 diz o seguinte: nas doenças autoimunes, ocorre um ataque generalizado das células do sistema imunológico contra os tecidos do próprio corpo. Pesquisas mostraram que, durante uma resposta autoimune, determinadas células do sistema imunológico se agregam em tecidos linfóides secundários para produzir anticorpos. Considerando esse processo, indique se a resposta imune pode ser classificada como humoral ou celular. Justifique a sua resposta. Depois, nomeie ainda as células do sistema imunológico responsáveis pela produção de anticorpos. Bom, a resposta imune em uma doença autoimune ela é do tipo humoral, que é aquela resposta que está relacionada com anticorpos. Temos dois tipos de imunidade: a imunidade inata, que são aquelas barreiras fisiológicas e físicas também para qualquer tipo de patógeno, basicamente, e a imunidade adaptativa ou moral, que é essa que ela é variável, varia de pessoa para pessoa, varia mais de pessoa para pessoa do que a imunidade inata e ataca organismos invasores ou, no caso de uma doença autoimune, o próprio organismo. As células que foram mencionadas no texto, que são responsáveis pela produção dos anticorpos, são os linfócitos. Especificamente, o linfócito B é o produtor de anticorpos. Nós temos três tipos de linfócitos: os linfócitos T, os linfócitos B e os linfócitos NK. Os T são aqueles que estimulam os linfócitos B a produzirem anticorpos. Os linfócitos B são os que realmente produzem os anticorpos. E os NK são linfócitos chamados natural killer, que vão atacando algumas células no corpo. De acordo com resultados de estudos moleculares recentes, os quitenóforos seriam o grupo mais distante de todos os outros animais. Esses resultados diferem das visões tradicionais sobre momentos importantes na evolução animal, como, por exemplo, o da origem dos neurônios e do sistema nervoso. Observe os cladogramas a seguir, que apresentam duas hipóteses para a origem dos neurônios e do sistema nervoso nos animais. Então, aqui nós vamos ter que fazer análise de cladogramas. Eles deram duas hipóteses para a gente. Todo cladograma é uma hipótese evolutiva. Ele tenta contar como uma história evolutiva aconteceu. E a gente vai ter que analisar aqui. A pergunta da questão é a seguinte: com base nos dados dos cladogramas, indique se a presença dos neurônios nos quitenóforos, quinidários e bilatérios é classificada como homologia ou como analogia, nas hipóteses 1 e 2, respectivamente. Justifique sua resposta em cada caso. Vamos lembrar um pouco o que é homologia e o que é analogia. Homologia são aquelas características que são evidências de evolução que acontecem em um ancestral comum. E por causa disso, os membros de um determinado grupo a possuem. Então, por exemplo, nos mamíferos, seja um gato, ser humano, a nadadeira de uma baleia, a asa de um morcego, todos temos os mesmos ossos
tanto nos membros anteriores, nos membros dianteiros, quanto nos membros posteriores, nos membros traseiros. Então, a presença dos mesmos ossos é uma indicativa de uma homologia. Já uma analogia é mais um resultado de uma convergência adaptativa. É quando dois diferentes indivíduos, duas diferentes espécies, chegam numa determinada característica de forma independente, de forma não relacionada evolutivamente. Por exemplo, uma analogia seria o caso dos animais que voam. Por exemplo, morcegos voam, aves voam, insetos voam. Porém, cada um desses, embora a gente chame as estruturas similares que eles têm de asas, na verdade essas estruturas não têm uma similaridade biológica. A asa de um morcego, por exemplo, é a mão do morcego. A asa de uma ave é o braço da ave. A asa de um inseto não é nem um membro, é simplesmente uma asa, é uma estrutura quitinosa. Então, embora eles tenham estruturas que servem para uma mesma função, são estruturas que não são ligadas evolutivamente. Eles não têm essas mesmas estruturas devido a um ancestral comum. Basicamente, isso é uma analogia. Então, vamos olhar aqui qual das duas hipóteses denota uma homologia e qual delas denota uma analogia. Repare que aqui, na hipótese 1, tanto os quitenóforos quanto os cnidários e os bilatérios teriam a presença dos neurônios no seu ancestral comum, e essa presença foi perdida em dois grupos. Nesse caso aqui, nós temos uma homologia, porque foi uma característica que foi desenvolvida no ancestral comum e se manteve nesses organismos. Então, eles apresentam essa mesma característica devido ao seu parentesco. Aqui, então, está denotada uma homologia. Já na hipótese 2, nós temos uma analogia, porque repara que aqui nós estamos vendo duas evoluções independentes da característica presença de neurônios. Ela apareceu uma vez aqui nos quitenóforos e apareceu uma vez aqui nos ancestrais dos cnidários e bilatérios. Como esses surgimentos são independentes, eles surgiram por analogia. Vamos à próxima questão. Questão número 9. A contração da musculatura estriada ocorre a partir de um potencial de ação, o qual se caracteriza pela capacidade de um estímulo nervoso desencadear uma fase de despolarização seguida de outra de repolarização da membrana. Sabe-se que o músculo é refratário à reestimulação durante o potencial de ação. Trata-se do período refratário, o intervalo de tempo durante o qual o impulso nervoso não pode estimular novamente uma área já excitada do músculo. Esse processo é fundamental para a manutenção da função das musculaturas estriadas, esquelética e cardíaca. Considere os gráficos abaixo, que representam o potencial de ação, o período refratário e a tensão na musculatura estriada desses dois tipos de músculo. A pergunta da questão é a seguinte: aponte o gráfico que apresenta a musculatura estriada cardíaca, justificando sua resposta. Apresente ainda duas características do músculo estriado cardíaco que o diferenciam do músculo estriado esquelético. Primeira coisa que nós vamos ter que achar dentre esses dois gráficos é qual deles representa a musculatura estriada cardíaca. E a gente pode fazer isso observando algumas coisas. Vou mostrar aqui de novo a imagem. Nós temos aqui o gráfico A e o gráfico B. No gráfico A, repara que ele tem um período refratário razoavelmente pequeno, enquanto no gráfico B, o período refratário ele é bem grande. E o que essa diferença diz para a gente? A gente tem que pensar no que é uma musculatura estriada esquelética e numa musculatura estriada cardíaca. A musculatura estriada esquelética são aqueles músculos que estão relacionados com o esqueleto. São os músculos da locomoção e dos movimentos em geral. Então, por exemplo, o bíceps, o tríceps, aqueles músculos voluntários, que é só a gente querer movimentar que eles se movimentam. Já a musculatura estriada cardíaca é a musculatura que forma o coração. Então, são aqueles músculos de contração involuntária. E que, então, o controle é independente da nossa vontade. Nesse caso aqui, o gráfico que representa a musculatura cardíaca é o gráfico B, porque nós estamos vendo um período refratário grande. E o que quer dizer esse período refratário grande? Que não tem como você estimular rapidamente várias vezes o mesmo músculo, fazendo com que ele contraia.
O músculo estriado esquelético, a gente consegue fazer isso, o período refratário é menor. Acabei de movimentar o bíceps, eu consigo movimentar ele de novo. E eu posso fazer esses movimentos repetidas vezes. É diferente do que acontece no coração. O coração não, ele contrai e tem o tempo até que ele contraia de novo. Esse período refratário é maior e você não consegue controlar para fazer com que ele contraia quantas vezes você quiser. Então a primeira resposta da questão é essa. A alternativa que mostra o gráfico de musculatura estriada cardíaca é o gráfico B, que tem o período refratário maior. A segunda pergunta da questão é aquela que pede para a gente dar duas características do músculo estriado cardíaco que o diferenciam do músculo estriado esquelético. Então, aqui nós poderíamos falar, como a questão não pediu, tanto questões anatômicas quanto questões de funcionamento. Então, uma diferenciação é que o músculo estriado esquelético ele tem contração voluntária, enquanto o cardíaco é involuntário. E a outra diferenciação, por exemplo, poderia ser nos tipos de células que aparecem nesses músculos. Porque o músculo cardíaco, por exemplo, ele tem a presença dos discos intercalares, que conectam as fibras musculares, que o músculo estriado esquelético já não tem. Então a gente poderia falar somente disso, que é uma classificação, que é uma característica mais anatômica. Vamos à última questão do exame discursivo de biologia da UERJ. Questão número 10 diz assim: a ausência da proteína dineína, importante para o bom funcionamento de flagelos e cílios, é uma consequência de um distúrbio hereditário em seres humanos. Indique o motivo pelo qual essa alteração genética resulta em frequentes problemas respiratórios nos seus portadores. Em seguida, relacione esse distúrbio com a infertilidade em indivíduos do sexo masculino. Bom, a questão diz que a proteína dineína está associada com a formação de cílios e flagelos. Porque se os cílios e os flagelos não se formarem bem, especialmente os cílios, o indivíduo terá problemas respiratórios. Ao longo de algumas partes do sistema respiratório, como a cavidade nasal e a traqueia, por exemplo, existem vários cílios que ajudam a filtrar e não acumular impurezas ao longo do trato respiratório. Isso é extremamente importante para que o ar que entre nos pulmões entre com uma qualidade elevada e seja mais fácil de ser absorvido. Além disso, esses cílios vão ajudar com que as impurezas sejam filtradas no sistema respiratório, impedindo que nós, por exemplo, adoeçamos o tempo todo. Já em relação à fertilidade masculina, o problema de não ter os flagelos é que os espermatozoides eles necessitam dos flagelos para se locomover em partes específicas do sistema reprodutor feminino. Então, se você não tiver flagelos efetivos, flagelos bem formados, não vai ter como o espermatozoide se mover e alcançar o ovócito 2 e ter uma fecundação. Por isso que esses homens serão considerados inférteis. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. E caso ainda tenham alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou responder para vocês, tá bom? Até o próximo vídeo.